do Lótus, capítulo 25. Universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo. Todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do obstáculo, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos, demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, e nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente. Nas 10 direções eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da forma, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo do Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevado como uma montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus, o rei das constelações, que além de minerais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens e instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus. O Bodhisattva, prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre medicamento, miracle, doador destemido, constante, diligente, som magnífico e atento às vozes do mundo. Me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Me dedico aos deuses tutelados dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo,
que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvarados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Todos os Budas seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transcendência de méritos possam ser superados, falsos cometidos inadvertidos inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os espíritos de minha família, membros de minha família, lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles vezes Budas, até os seres celestiais que estes ouvirem a leitura desse sutra, faça despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3 das 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos, que ainda não aspiram à benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros a caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ao filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude, o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge-kyo, 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 Namo Myoho Renge-kyo. Se a ilusão no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma. Isso é quando o sentido da audição percebe sons confusos e discórdia, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções, sentido do olfato, almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação, sem recitar o sutra do grande veículo. Contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. Sentido mental semelhante a um cimo inquieto, e nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco
o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos comparáveis 6, rebeldes, vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante a poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo, pensa naquilo que origina os Bodhisattvas, as inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos, o sentido de todos os empecilhos, oceano de todos os empecilhos kármicos que é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação, pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado, Shakyamuni segue calmamente seu estado de meditação e dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável, portanto a sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas. Isabel, não tem... tem o suco para oferecer, mas é bom você fazer um bolo de cenoura, porque não tem, só tem pão salgado, não é muito bom. Por quê? Porque os Budas outrora aproximados de incontáveis milhares de outros Budas praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, similar ao profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançar plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar, porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12 da Ibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus e nele crerem com fé respeitosa por isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções e local onde ouvirão constantemente sutras, e nascerem no mundo celestiais e no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai, desde que alcancei a condição de Buda. Passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando a ingressar no caminho de Buda como um dos meios para ingressá-los. Tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifestam no pico dos abutres. Dirigem aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades
Mostre-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades houveram seres que vêm respeito e sigam, entre eles pregam o ensinamento supremo, não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar do sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentindo-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos, nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria, ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda. E a multidão dos seres, minha terra pura, jamais é devastada. Mas os seres viventes veem como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria, o brilho da sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos, e isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir a sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil, e visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos, estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bosatsu Prezador houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava. Seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de findar, houve um Bosatsu de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bosatsu Prezador procurou por várias vezes. Ele lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra, e os seus sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bosatsu, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação de sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bosatsu daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bosatsu, mas os monges e monges, leigos e leigas e crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorrer de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorrer de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências
encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, que já foi lido, já está gravado. Agora vamos ver o capítulo 28, Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal. Ó Bosatsu Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse Sutra serão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém se respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatsu Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse Sutra, mesmo que seja distante, deve se levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e mais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos e se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Quando o Buda, aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes de humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsus, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência, são potencial de ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni. A sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, é todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna, e seja protegido.
protegida. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude que me seja transmitido, o ensinamento do grande veículo e o alcance da suprema, perfeita e insuperável iluminação, ao grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente, e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes, que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes, que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nossa ancestralidade, nosso planeta e todo o universo, que nosso país seja iluminado e protegido, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida, que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora por toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Cumpra-se, 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 cumpra-se por direito divino. Amém. Namastê. Agora feche seus olhos. Se não estiverem fechados, feche e pense em Deus e receba a luz divina e a sua cura por toda a eternidade. Namastê. Realize sempre a sua meditação diária e faça tudo com capricho. Esse trabalho nosso, a gente pede que você acompanhe. Você pode ficar deitado ou sentado. Envolve disciplina, determinação, organização, reflexão. Faça um diário do seu dia a dia. Escrever e fotografar cada momento. Autorreflexão, o que pode ser feito em cada momento. Escrever cartas, sair do fundo do poço, sair da solidão, entrar em novo caminho, vibrar e ser cada vez mais atuante. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com uma história muito linda. Era uma vez uma linda menina que gostava de estudar. Levantava-se cedo, fazia suas tarefas e depois ia brincar no quintal. Tomava sol e deitava-se na terra, sentindo tudo que a cercava. Muitas flores, árvores, muita luz do sol, um ar bem puro. Ela se chamava Mariazinha. Num dia, quando se deitou no quintal, ela adormeceu. Sonhou que Nossa Senhora a levou para um local encantador, um local de atmosfera cor-de-rosa. Nossa Senhora disse a ela que ia batizá-la com amor incondicional. Levou-a para a cachoeira cor-de-rosa, banhou-a, dizendo: você está batizada com amor incondicional. A menina tomou aquele banho rosa e sentiu-se leve, muito leve. Suas vestes ficaram cor-de-rosa. Ela seguiu com Nossa Senhora, que a levou para a Cachoeira Dourada. Ela sentiu as águas douradas, lindas, caindo, caindo, caindo sobre ela. Ela sentiu-se feliz. Nossa Senhora amparou-a, disse que aquelas águas lhe dariam muita sabedoria. Suas vestes ficaram douradas. Ela agradeceu. Parou um pouco, observou todo esse local tão lindo. Nossa Senhora a levou para a cachoeira de águas azuis brilhantes. Num instante, e ela já estava
debaixo da grande cachoeira de águas azuis brilhantes. Era a cachoeira da fé, um banho revigorante que lhe daria muita fé. Observou que suas vestes estavam azuis. Sentia-se muito bem. Olhou tudo em volta. Flores, muitas flores. Azuis, cor-de-rosa, douradas. Árvores, muitas árvores. Nossa Senhora levou para uma sala lindíssima. Colocou sobre seus ombros um manto azul repleto de estrelas. Deu-lhe um copo com água abençoada. Ela bebeu bem devagar. Nossa Senhora a abraçou. Ela sentiu-se muito bem mesmo. Foi algo maravilhoso e sagrado que aconteceu com Mariazinha. Nossa Senhora despediu-se da menina. Abraçou-a mais uma vez. Foi para o espaço sideral auxiliar outras pessoas. A menina percebeu que com o manto azul, repleto de estrelas, podia voar. E voou. Seguiu bem para o alto. Depois voltou para seu corpo físico com bastante suavidade. Retornou. Voltou muito feliz e acordou. Que sonho mais lindo! Espreguiçou bastante. Bastante mesmo. Correu para contar para sua mãe o que havia sonhado. Mariazinha estava muito feliz. Já estava com 10 anos e sabia escolher o melhor para toda a sua vida. Siga o comportamento da Mariazinha. Vai se sentir bem melhor. Namastê Katyayani, 20 de novembro de 2018.
I see the stars, I hear the rolling thunder, I power throughout the universe display. Sing it, fellas. When Christ shall come, we shall have acclamation to take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, oh my God, I praise the Lord. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you. Beautiful. Goodness to mercy and volta,
Bíblia tem influenciado a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Vidas foram transformadas, sociedades mudadas, injustiças acabaram pelo poder da palavra de Deus. Eu poderia citar uma lista interminável de pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, mas escolhi apenas 6 homens que encontraram inspiração em alguns versículos da Bíblia. O primeiro, Bono Vox. O cantor Bono Vox é líder da banda U2 e é conhecido também como um dos grandes ativistas nas questões sociais. Ele tem utilizado sua fé em Deus como incentivo para promover a justiça e a paz no mundo. E o versículo que mais lhe inspirou foi este: garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. O cantor já gravou vários vídeos no YouTube comentando sobre a sua admiração pelos salmos da Bíblia e fez uma observação. Eu acho que as músicas gospel atuais não têm o realismo que existe nos salmos. Quando eu leio a Bíblia, encontro adúlteros, assassinos e pessoas com falhas de caráter. Por exemplo, o que Davi fez com o marido de Batseba foi terrível, mas ao ler os salmos, eu percebo profundo arrependimento e como Deus derramou graça sobre ele. Todos os salmos são marcados pela sinceridade. Por isso, o nosso maior objetivo é sermos sinceros em nossas orações, pois esta é a base de um relacionamento com Deus. Então eu chego à conclusão de que o único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder. Segundo, Martinho Lutero. Martinho Lutero cresceu no século XV e XVI, aprendendo que precisava fazer penitência e pagar pelos seus pecados. Por isso ele se esforçou muito para agradar a Deus, mas descobriu que isso não lhe dava paz e a segurança da salvação. Então Lutero se tornou um monge e estudou muito a Bíblia, até que um dia ele leu um versículo que mudou completamente a sua vida. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Este versículo lhe abriu os olhos e Lutero descobriu que para ser salvo bastava ter fé. Não era preciso pagar pela salvação e pelo perdão dos seus pecados, porque Jesus já havia pago lá na cruz. Essa revelação transformou a vida de Martinho Lutero e ele iniciou um protesto que se tornou um grande movimento no mundo inteiro, a Reforma Protestante. Terceiro, Chuck Norris. Chuck Norris ainda é uma das figuras mais reconhecidas na indústria do cinema, mas poucos sabem que ele também segue a Cristo e fala abertamente sobre a sua fé. Veja o que ele disse em uma entrevista: eu entreguei a minha vida ao Senhor aos 12 anos e fui batizado. O tempo passou e eu me tornei um ator famoso, mas o trabalho no cinema ocupava muito meu tempo. Com isso me afastei de Jesus e acabei perdendo até o meu casamento. Eu vivia com raiva de tudo e tinha um buraco enorme no meu coração. Nada me deixava feliz. Então me casei com uma mulher temente a Deus e ela lia a Bíblia todas as manhãs em casa. Depois de um tempo ela me perguntou: você quer que eu leia para você em voz alta? Eu aceitei e comecei a ouvir as passagens que ela lia em voz alta para mim. Até que uma manhã eu disse: agora é minha vez de ler. E quando comecei a ler a Bíblia em voz alta, um versículo me tocou profundamente. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Naquele momento, Deus falou ao meu coração: Chuck, é hora de voltar para casa. Você já passou tempo suficiente longe de mim. E hoje eu posso dizer com alegria que o meu coração está cheio da presença de Deus. Quarto, Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, conhecido mundialmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. Mas antes de se converter, ele tinha uma vida muito desregrada e vivia em orgias com mulheres. Por isso ele tinha um conflito interno muito grande, pois não conseguia ter a vida espiritual que desejava. Até que um dia, sentado num jardim, ele ouviu uma voz como se fosse de uma criança, pedindo para que ele abrisse a Bíblia. Ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele, e quando ele abriu a Bíblia, caiu em um versículo que falou muito ao seu coração. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário,
revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esses versículos fizeram Agostinho entender que a única solução para o seu pecado era Jesus Cristo. A vida louca que ele tinha nunca havia lhe trago satisfação. E se ele quisesse estar com Jesus, deveria renunciar o seu estilo de vida. Então Agostinho abandonou a vida de pecado e se tornou um dos grandes pensadores cristãos, que até hoje influencia a forma como interpretamos a Bíblia. Quinto, Martin Luther King Jr. O Dr. Martin Luther King era um pastor norte-americano que ficou conhecido pela sua luta contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos no século passado. Ele cresceu na igreja e aprendeu na Bíblia que todos somos iguais diante de Deus. As suas mensagens tinham muitas referências da Bíblia, e no seu discurso mais famoso, ele contou sobre o seu sonho de ver todos tratados com respeito igual, e citou um versículo do livro de Amós, capítulo 5. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. O livro de Amós denuncia uma sociedade corrupta e injusta, que precisava se voltar para Deus. E sabemos que Martin Luther King era um homem de Deus que tinha esperança tanto para o mundo atual como para a eternidade. Sexto, Denzel Washington. O ator norte-americano, vencedor de 2 Oscars, que fez o filme O Livro de Eli, onde interpreta um guardião da Bíblia, foi convidado em 2015 para fazer um discurso para os alunos de uma universidade e contou um breve testemunho. Ele disse: "Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Tudo que eu conquistei e me tornei é pela graça de Deus. Eu nasci em um lar evangélico e Deus sempre me protegeu de tudo. Em 1976, minha mãe estava em um salão de beleza e recebeu uma profecia de uma mulher de que eu viajaria pelo mundo inteiro e atrairia multidões. Desde então eu tenho sido protegido e guiado por Deus. Eu mantive Deus em minha vida e Ele me manteve humilde. Nem sempre eu estive com Ele, mas Ele sempre esteve comigo. Então fique com Deus em tudo que você fizer." Denzel Washington também incentivou a todos a ter uma vida de oração, baseando-se neste versículo. "Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará." O ator ainda deu uma dica para todos que quiserem ter uma vida de oração. Antes de você dormir, coloque seus chinelos debaixo da cama. Assim, quando você se levantar de manhã, terá que ficar de joelhos para encontrá-los. E quando estiver lá, comece o seu dia com oração. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.
from our great Lord. O Lord, my God, when I know some wonder, answer all the world's thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Sing it, fellas. When Christ shall come, when shall our acclamation to take me home? What joy shall